Cristo. Pode Cristo. Pode chegar, pode falar, pode se expressar. Esse é o lugar para você compartilhar. Vamos à nossa segunda aula. Semana passada nós falamos sobre Pedro, sobre quem foi Pedro. Porém, hoje nós vamos falar de um parente dele. De quem? Quem é o parente de Pedro? Pedro, a Bíblia cita dois parentes, porque sogra não é parente. Brincadeirinha. Vamos lá. A Bíblia fala que Pedro teve seu pai, ou pelo menos a Bíblia cita o pai de Pedro, que chama-se Jonas ou João. Jonas ou João são duas similaridades do hebraico, Jonas ou João. Mas na verdade o nome é Jonas, citado pela Bíblia é Jonas. Pedro, filho de Jonas. Simão Pedro, filho de Jonas. E André, que é seu irmão de Pedro, que é o que a gente vai estar estudando hoje, na lição de hoje. Bem, vamos lá. Primeira coisa a falar sobre André, o apóstolo, né? Ele é chamado de Santo André. A gente vai falar hoje muita coisa sobre a Igreja Católica, fiquem ligados nisso. Ele é chamado de Santo André. E ele é muito mais divulgado, muito mais popularizado na Igreja Católica Ortodoxa. Por quê? Porque, segundo a tradição, ele teria pregado ali em duas áreas importantes, que foram ali a Turquia e foi Albânia e Rússia. Provavelmente porque a tradição e alguns escritores da época do primeiro século, do segundo século, André, que significa coragem. Então, do grego Andrea, né? Significa hombridade, honestidade, coragem, né? Ele é conhecido na Igreja Ortodoxa como Protokletos. Ele é conhecido como o primeiro a ser chamado, né? Olha que interessante, ele é conhecido como o primeiro a ter sido chamado por Jesus. Quando Jesus chamou os apóstolos, né? Ele foi chamado o primeiro apóstolo a ser chamado, né? A gente pode dizer, em relação a André, algo que é muito interessante, é muito importante saber, que ele foi o primeiro a ser recrutado por Jesus, né? Jesus o recrutou primeiro. Sabe por quê? Porque o André, ele foi discípulo de quem? Antes de ser discípulo de Jesus, o André? Isso mesmo, João Batista. André foi primeiro discípulo de João Batista e depois foi discípulo de Jesus. Ele seguia João Batista, né? Ele nasceu na mesma cidade de Pedro, Betsaida. Que bom. Betsaida, ele nasceu em Betsaida, às margens do lago de Genezaré, na Galileia. Interessante porque ele nasceu na beira da praia. Ele era pescador, ele nasceu na beira da praia, nascido e criado, né, por seu pai, Jonas, né, pescador local, e ele era discípulo de João. João pregava o quê? A vinda do Messias. Quando o Messias chegou, João falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o André, ali o livro de João, né, ele relata o primeiro encontro de André com o Filho de Deus, né? Diz assim, no dia seguinte, João ele estava de novo com os dois discípulos, vendo Jesus que ia passando, apontou, eis ali o Cordeiro de Deus, vocês têm que seguir aquele ali. Aquele ali que é o que você tem que seguir. E aí, ouvindo essas palavras, diz que os dois discípulos seguiram a Jesus. E Jesus virou para trás e vendo que o seguiram, perguntou, o que vocês estão procurando? E eles disseram, mestre, onde moras? E Jesus disse, venham e vocês verão. E eles foram e viram onde Jesus morava e começaram a viver com ele naquele mesmo dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Então, às 4 horas da tarde, olha só, são discípulos chamados que tem dia, data e hora que eles começaram a seguir Jesus. Às 4 horas da tarde, André começou a seguir a Jesus. Isso está em João 1:35 até o 39, que é esse texto que vocês estão aqui seguindo com a gente. São João continua relatando. André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão. Ele disse, nós encontramos o Messias.
Então André apresentou Simão a Jesus. Então quem apresentou Pedro a Jesus foi André. Às vezes a gente acha que a gente não tem tanta importância, ou a gente é o antagonista da história. Existe o protagonista e o antagonista. Talvez as pessoas acham que André seja um antagonista, um camarada que quase não tem citação na Bíblia. Se você for estudar sobre André, tem mais histórias dele, né? Bom dia. Tem mais histórias sobre ele nos livros apócrifos, tem mais histórias sobre ele nos livros que são livros históricos do que a própria Bíblia Sagrada. Segundo as Escrituras, André esteve sempre próximo a Cristo durante a sua vida pública, esteve presente na última ceia, viu o Senhor ressuscitado, testemunhou a ascensão, recebeu graças e dons do primeiro Pentecostes. Santo André provavelmente ajudou a estabelecer a igreja na Sítia, Épiro, Acaia, Élade. Então, ele chegou ali, nesses lugares, essas regiões aí, dessas regiões que eu posso destacar, é Sítia. Sítia, ela fica perto da Mongólia, perto ali da Albânia e Rússia. Então, por que então André? Aí é o motivo de André ser um padroeiro da igreja cristã ortodoxa. Agora eu abro um parênteses e eu quero falar sobre a igreja cristã. Igreja cristã católica, vamos dizer assim, existem duas ramificações. Houve uma cisão. Constantino, que foi um imperador romano, se converteu ao cristianismo e ele quis criar uma cidade em homenagem à sua mãe, Constância. Ele criou uma cidade chamada Constantinopla. Era uma cidade separada de Jerusalém que ficava na Turquia. Ok? E ali, esta igreja, quando a igreja católica teve uma confusão, houve uma cisão, uma divisão. Então, a partir daquele momento, eu não lembro, eu não consigo precisar a data exata, gente, pelo amor de Deus, eu estou falando tudo de cabeça. A igreja se separou. Então, hoje em dia, existem duas igrejas católicas. A igreja católica romana e a igreja católica ortodoxa, ok? A igreja católica romana, ela tem o Papa, ok? E a igreja católica ortodoxa, até hoje, tem o patriarca, que seria o Papa deles, ok? Eu não sei quem é o patriarca no momento da igreja cristã ortodoxa. Ela é grego-ortodoxa turca. Por quê? Porque ela foi nessa cidade chamada Constantinopla, ok? Santo André é muito venerado nestas igrejas, porque ele pregou naquela região ali. Então ele é muito conhecido, muito venerado ali, onde determinou a fundação da igreja local e apontou o primeiro bispo daquela cidade, São Eustáquio. O primeiro bispo. Finalmente, Santo André esteve na Trácia, Macedônia, Tessália e mais uma vez em Acaia, onde formou um grande rebanho e fundou uma comunidade cristã em Patras, um dos modelos da igreja nos primeiros tempos. Veja bem, ele esteve pregando também na Grécia, você está vendo aqui, ó, esteve em Patras, em cidades da Grécia. Olha que importante o trabalho de André, que a gente não vê. Lembra que Jesus falou que a gente ia fazer obras maiores, né? Que as dele. Quem conhece toda a iconografia de André, sempre vai vê-lo abraçado com um X, uma madeira grande, umas madeiras grossas, e abraçado com um X. Toda a iconografia de André é sempre ele abraçado com um X, é André com um X. Que X é esse, Alexandre? Que X é esse que André anda sempre? Todas as imagens, fotos ilustrativas dele tem um X. Tudo que tem como apresentar sobre André tem esse X. A gente vai saber por que existe esse X na vida de André. Esse é o X da questão. Jesus soube educar André, foi o primeiro apóstolo que conheceu, o primeiro que chamou, foi seu braço direito em muitas ocasiões. Inclusive, para a teologia católica, André era o segundo apóstolo. Para a teologia católica, André era o segundo apóstolo. Era um sujeito extremamente disponível, capaz, mas o mestre não lhe deu a chave do cofre, nem a gerência da empresa. Quer dizer, isso aqui, segundo esse estudo católico, na verdade, quem foi o gerente da igreja era o Pedro. Para educar as pessoas em sua dificuldade é preciso dosar o poder. Você consegue de dentro de um grupo. Normalmente as pessoas, como André, exercem grandes influências, conhecem muitas pessoas, têm uma imensa rede de contatos. E André tinha.
A gente percebe pela Bíblia, né, que André e Pedro, no início, eles não levaram muito a sério, teoricamente, eu estou falando isso em tese, né? Por quê? Porque eles foram seguir a Jesus, mas daqui a pouco eles estavam pescando de novo, eles tinham o emprego deles, né? E parece que eles ainda não tinham aquele compromisso, aquela coisa fixa com Jesus. Tanto é que Jesus encontrou com eles de novo, eles estavam pescando, ele falou para eles: vende após mim que eu vos farei pescadores de homens. Então, teve um momento da vida de André e de Pedro que eles tiveram que largar, não sei se eles tiveram que largar a profissão, mas eu posso dizer que eles tiveram que reduzir um pouco a sua dedicação ao seu emprego, ao seu trabalho como pescador, para serem pescadores de homens, para serem pregadores, porque você vê que ele saiu nessas cidades todas. Olha só, ele permaneceu pregando o testemunho sem medo da morte. Testemunhos antigos de Jerônimo, Bernardo e Cipriano atestam que antes do seu martírio enfrentou o governador Egéias durante julgamento. Isso aqui agora não está na Bíblia. Isso eu quero deixar bem claro, deixar bem destacado. São Jerônimo, Bernardo e Cipriano foram escritores do primeiro século, eu não sei precisar exatamente as datas, que escreveram seus artigos históricos. Então, como eu disse, são informações que existem, são históricas, estão em escritos destes homens chamados Jerônimo, Bernardo e Cipriano. Egéias era um governador e ele pregou, né? O rei Egéias disse o seguinte: basta só tu mudares o teu discurso que serás libertado. E ele disse: a cruz me é bem-vinda. Olha só, rapaz. Isso está na tradição católica. Isso aqui, graças ao padre Joãozinho. Ele é padre da igreja de Roriana de Taubaté. Muito bem. Isso, tá vendo? Essas informações, elas não são informações, digamos que, sagradas, sacras pra gente, né? Bem, o que eu posso dizer também, André, vai lá em João 1,41, nós já lemos, aliás, dizendo que ele foi quem chamou Pedro, né, para ser discípulo de Jesus. Vamos dizer o seguinte: André é mencionado nos evangelhos como estando presente em diversas ocasiões de importância, como um dos discípulos mais próximos de Jesus. Abra lá em Marcos 13:3. Sentando no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular. Isso aqui é água, tá? Então aí a presença de André. Agora João 6, versículo 8, diz o seguinte: um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantas pessoas? Então aí você tem mais uma informação sobre André. André foi quem trouxe o menino com os 5 pães e 2 peixes para que Jesus pudesse realizar o milagre. O que a gente pode aprender com isso? Que às vezes uma pessoa que é coadjuvante numa equipe, que André era vamos dizer que um coadjuvante, né? E vão me processar, né? Que eu disse que André era um coadjuvante. Não, é porque diante de Pedro, porque Pedro chamava muita atenção de Jesus, né? Pedro era, como eu já disse, né? Para alguns, Pedro talvez fosse o queridinho de Jesus. E aí chega o irmão dele e traz um menino com 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus faz um milagre. Olha que interessante. Você pode ser um instrumento de Deus para fazer, para estimular Jesus a fazer um milagre. Olha que legal, que mensagem maravilhosa isso acontecer. E João 12:22, Filipe foi dizê-lo a André e os dois comunicaram a Jesus. Você percebe aqui que André era meio que um porta-voz de Jesus. Percebeu uma coisa? O menino que trouxe os 5 pães e 2 peixes foi trazido por quem? Por André. Pedro foi apresentado a Jesus por André. Agora, o livro de Atos dos Apóstolos só menciona ele apenas uma vez. Atos, capítulo 1, versículo 13. Quando chegaram, subiram ao cenáculo, onde João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, estavam reunidos, e todos eles unânimes perseveravam na oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Muito bem, então a única citação do André
na Bíblia, perdão, no livro de Atos, é Atos 1, versículo 13. Ele se tornou padroeiro da Rússia. Então, olha que legal, ó. André é padroeiro da Rússia. Lembra que eu falei que ele é o discípulo principal da Igreja Católica Ortodoxa, né? Embora os textos mais antigos, como Atos de André, tem um livro chamado Atos de André. Só que esse livro, Atos de André, é um livro apócrifo, que foi escrito há cerca de 200 anos depois da morte de André. Atos de André é o mais antigo testemunho dos atos do milagre do apóstolo André. Isso dentro da cultura católica ortodoxa. A versão sobrevivente é citada por obra do século III, não é? E é da igreja copta. Olha aí, tem a igreja egiptocopta lá na África, teria sido fundada por André, né? Esses livros, né? Episódios da narrativa protagonizada por André, o conteúdo, né? Num texto separado conhecido como Atos de André e Matias, que foi editado em 1898, né? Como nos outros dois atos, os milagres são extremamente sobrenaturais e extravagantes. Por exemplo, além dos milagres mais comuns, como ressuscitar mortos, curar cegos, André sobreviveu a animais selvagens, acalmou tempestades. Olha que interessante. Parece com alguém que vocês conhecem. Acalmou tempestades, derrotou exércitos com o sinal da cruz. Os católicos adoram isso aí, né? A obra também tem uma forte carga moralizante. Olha só, André causa a morte de um feto que era filho ilegítimo e resgata um garoto de sua mãe incestuosa, o que faz com que ela o acuse falsamente, obrigando Deus a enviar um terremoto para libertar André e o garoto. Parece narrativa de filme da Sessão da Tarde. O texto avança tanto no sobrenatural que, mesmo após ter sido crucificado, André é capaz de pregar por 3 dias crucificado. E agora a gente vai entrar na morte de André. Olha que interessante. Aqui, gente, lembrando, isso que eu falei não está na Bíblia. Não é considerado sagrado. Mas são referências que a gente pode ter que podem ser verdade ou não. A Bíblia é a verdade. Isto é, tudo que está na Bíblia é santo, é a palavra de Deus, ok? Agora, tudo que está fora da Bíblia pode ser que seja verdade ou não. Então a gente só pode confiar, só pode ter certeza na Bíblia. André teria sofrido martírio através da crucificação em Patras. Onde ficava Patras? Patra, em grego antigo, significa Patral, é a terceira maior cidade da Grécia. Também é a capital de Acaia. Patras está localizada no sudoeste da Grécia, também conhecida pela Grécia Ocidental. Embora os textos mais antigos, como o Atos de André, aqui ó, achei aqui o Atos de André, mencionados por Gregório de Tours, que foi um escritor, não é? Ele viveu ali na Gália Romana, né? Ele foi um historiador romano. Uma das coisas que a gente vê que a Bíblia é a palavra de Deus é que várias informações que a gente tem na Bíblia, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, são corroboradas por esses escritores, como Eusébio de Cesareia, Jerônimo, o próprio, que a gente acabou de falar dele aqui, né? Eles passam essas informações todas, eles confirmam, o Gregório de Tours, eles confirmam que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, confirmam informações geográficas, confirmam informações. Tem também um livro que eu já li, que é do História dos Hebreus, que é muito interessante, né? Vamos lá. Descrevem que ele teria sido atado e não pregado uma cruz latina. Desenvolveu-se uma tradição de que André teria sido crucificado numa cruz do tipo conhecido como crux decussata, isto é, cruz em formato de X. André, então, teria sido morto, né, e crucificado numa cruz em formato de X. Então, braços estendidos e pernas estendidas. Estou com a minha perna estendida aqui. E ele, que isto teria sido feito a pedido dele próprio. Olha que interessante. Você vê que o seu irmão Pedro já tinha falado que ele não era digno de ser crucificado como o Senhor. Isto é, os romanos teriam crucificado a Pedro de cabeça para baixo. Já André também provavelmente
não se sentiu honrado o suficiente para ser crucificado como o Senhor. Então, teria pedido para que o crucificassem ele numa cruz de X, uma cruz X, né? Essa forma chama-se Cruz de Santo André. Pregou em Sitia Grécia, Ásia Menor. Olha só, gente, muito importante. Por isso que eu falei que toda a iconografia de André tem um X. Toda a figura visual de André na internet, nos livros, nas pinturas, nos afrescos, todas elas, ele está ao lado de uma cruz de X. Tá? E existem muitos cordões que são chamados Cruz de Santo André. A iconografia familiar do seu martírio, que mostra o apóstolo atado a uma cruz em forma de X, não parece ter sido padronizada até o fim da Idade Média. Que interessante. As suas relíquias variam de acordo com várias tradições da sua história, dos seus ossos. Inicialmente em Patras, a cidade a qual André é patrono, teriam sido levados para Constantinopla, por um decreto imperial, e foram exibidas num triunfo magnífico no dia 3 de março de 357, quando chegaram à capital do Império Romano no Oriente, até seu lugar de repouso na Igreja dos Apóstolos durante a Quarta Cruzada, em 1203, 1204. E aí você vê que os ossos, inclusive foi o Constantino que pediu para que esses ossos vieram para Constantinopla. Lembra que eu falei a vocês? Constantino construiu uma cidade em homenagem à sua mãe Constância, na cidade que era a antiga Alexandria. Há uma curiosidade. Como é que se fala os santos? Consoante. São João, São Pedro, São Paulo, né? Vogal. Santo André, Santo Eustáquio, Santo Irineu, Santo Ubaldo. Ok? Então você tem aí, é assim que a Igreja Católica entende sua colocação e santo. Então, isso aí, ó, parêntese, curiosidade. Voltando aqui, a gente está falando sobre as possíveis relíquias. Os ossos de Santo André, né, teriam sido colocados lá. Durante a Quarta Cruzada, foram roubados pelos cruzados, supostamente para protegê-los do turco. A cabeça do santo, considerado um dos tesouros da Basílica de São Pedro, seria um presente do déspota bizantino Tomás Paleólogo ao Papa Pio II em 1461. Recentemente, por decisão do Papa Paulo VI, em 1964, as relíquias que ainda eram mantidas no Vaticano, que consistiam em um dedo, parte do topo do crânio e pequenos pedaços da cruz, foram enviadas de volta a Patras, onde são mantidas na igreja de Santo André, num santuário especial reverenciado todo dia 30 de novembro. Ato que foi visto como um gesto de reaproximação entre as igrejas romana e ortodoxa. Lembra que eu falei? A Igreja Católica separou-se entre Igreja Católica Romana e Igreja Católica Ortodoxa. Uma tradição escocesa afirma que as relíquias teriam sido levadas para o país que leva o seu nome, St. Andrews. A bandeira da Escócia apresentaria sua cruz após a reunião da Escócia com a Inglaterra e também passaria a fazer parte da bandeira do Reino Unido. Então, olha aí, tem muita... Aí, nessa parte que eu estou falando para vocês, que é algo extra, né? Que é algo que não está na Bíblia, mas está na tradição e dentro da história, você vê que houve as cruzadas, né? Durante a Guerra das Cruzadas, a Guerra das Cruzadas foram feitas pelos os católicos que invadiram, queriam que Jerusalém se tornasse ou fosse a capital do Império Romano, ou a capital do cristianismo. Porém, Jerusalém estava com os muçulmanos, e aí as cruzadas foram criadas para retirar os muçulmanos. Então, naquela época, né, havia uma guerra entre os muçulmanos e os católicos. Nessa guerra, muitas relíquias foram perdidas. Então, supostamente, olha aí, linguagem jornalística, supostamente os ossos de André foram roubados e só sobraram um dedo e parte do crânio. E eles foram mandados para Patras, lá na Grécia, onde está a igreja de Santo André. Então, se você for na Grécia, você for em Acaia, você vai na cidade de Patras, né? E você ali vai ter a igreja chamada Igreja de Santo André. Olha, ali tem as relíquias. Elas ficavam no Vaticano, mas em 64 o Papa Pio II mandou que essas relíquias fossem para lá, para a igreja de Santo André. Parte da relíquia dizem, né, ter sido levadas para a Escócia, ó, e estão em algum lugar na Escócia ali, Escócia que faz parte da Inglaterra hoje em dia. Muito bem, gente, nós estamos finalizando nossa aula, espero que vocês tenham gostado.
aprender com a vida de André. André que foi um coadjuvante, mas um coadjuvante importante porque a gente aprende com a vida de André como uma pessoa que está sempre disposta a levar alguém a Jesus. Né? André levou seu irmão Pedro a Jesus, né? Apresentou Pedro a Jesus. André que levou, isso está na Bíblia, nós lemos aqui, André que levou o menino 5 pães e 2 peixes a Jesus, se apresentou. E André foi quem trazia algumas necessidades a Jesus, segundo o texto bíblico, né, que as pessoas iam a André e André levava a Jesus. Tchau, tchau, gente. Paz. Compartilha aí a aula, tá?